Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 154, separação da alma e do corpo. Vamos lá. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Então, como que se dá a desencarnação? À medida em que o corpo físico ele perde a vitalidade, ou seja, ele não consegue mais se manter, tá, por um acidente, uma destruição de órgãos ou pelo o desgaste resultante da idade, o espírito vai se libertar. A morte não é o fim, é apenas uma mudança de planos. Nós, quando reencarnamos, somos ligados ao corpo através do perispírito, célula a célula. E quando nós desencarnamos, essa ligação é desfeita. Então, é um processo de libertação do espírito que está aprisionado ao corpo. Não vamos esquecer que o nosso corpo nos limita. Então, nós só conseguimos enxergar com a luz acesa ou com a luz do sol, porque na escuridão a nossa retina não consegue transmitir imagens ao nosso cérebro, então nós não conseguimos enxergar. Mas quando desencarnados, fora do corpo, nós conseguimos enxergar o plano espiritual e temos a nossa própria luz, né? Aqueles que conquistaram a luz, né? É claro. Mas o corpo limita a ação do espírito. Então, por isso que ele fala que no momento da desencarnação, para espíritos mais esclarecidos, esse retorno à pátria espiritual é festivo, não tem nada de doloroso. Ah, mas o infarto você tem a dor física. Tem. Existe a dor física no momento do infarto, num acidente, onde o corpo é dilacerado, enfim, nas circunstâncias de destruição do corpo, existe a dor física, mas para que o espírito deixe o corpo quando esse não funciona mais, ou seja, quando houver o fenômeno da morte, porque tudo que nasce um dia morre, não há dor. O espírito se separa e vai retornar à pátria espiritual. Não há dor, não há sofrimento. O sofrimento ele está relacionado com o apego que nós vamos ter a esta vida material. Aí sim haverá sofrimento. Mas o desligamento em si não, ele não é doloroso. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, como eu disse, ao nascer nós somos ligados célula a célula ao corpo físico. O perispírito nosso é ligado ao corpo físico. Ao desencarnar, essas ligações se desfazem. E quando esses laços se desfazem, o espírito se liberta do corpo e continua na verdadeira vida, que é a vida espiritual. 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Então, como eu disse, existe um desligamento do perispírito ao corpo. Tá? O corpo está ligado pelo perispírito. O espírito está ligado pelo perispírito ao corpo e, no momento da desencarnação, vai haver um desligamento. Então, não é um rompimento. Por isso que
nós aprendemos, a partir dos estudos da doutrina, que ninguém morre sozinho. Todas as desencarnações são assistidas por equipes espirituais que vêm fazer esse desligamento, desfazer esses laços, que vão ajudar a pessoa a se libertar. Só que o ato físico, que é o fim da vida orgânica e a retomada da vida espiritual, ela tem uma influência muito grande pelo estado psicológico do ser. Nós sabemos que é o espírito que pensa, é o espírito que tem desejos, valores, sentimentos, não o corpo. Então, o fato do cérebro não funcionar mais, do coração parar, não impede o espírito de continuar sentindo, pensando, desejando coisas. Então, essa relação que existe entre o espírito e a matéria, quanto mais adensada ela for, maior a dificuldade do espírito se libertar do corpo. Quanto mais materializados os conceitos e valores daquele ser, mais difícil para ele deixar a vida antiga e retornar para a vida espiritual, de onde nós todos viemos. Então, não existe assim uma fórmula, todas as desencarnações são iguais. Então, o corpo fale, né? Os órgãos começam a falir, o corpo entra em estado de morte, aí vem uma equipe socorrista, tira os laços e o espírito se desprende e o corpo volta para a natureza, o espírito volta para o mundo espiritual. Não. Às vezes, esses laços que nos prendem à matéria, eles estão muito apertados pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, até pelas nossas atitudes. Então, já tivemos inúmeros relatos nas reuniões mediúnicas em que o espírito, ele se manifesta assim: me tira desta escuridão, eu não suporto mais sentir os vermes roerem o meu corpo. Isso já aconteceu muitas vezes. Por quê? A pessoa atribui a vida ao corpo. Ela não se vê como espírito. E por isso ela passa por esse processo. Tem dificuldades de compreender o que aconteceu. Ela se vê dentro do caixão. Por isso a escuridão. E sente o seu corpo se decompor. Por que isso vai acontecer? Porque a pessoa está relacionando a vida ao corpo material. Ela não consegue entender que ela é muito mais do que o corpo. Ela ainda, como a grande maioria das pessoas, acredita que os nossos pensamentos são oriundos do nosso cérebro. E não são. Nossos desejos, nossos sentimentos, eles são íntimos, são do espírito. O cérebro é apenas um instrumento que nós utilizamos para manifestá-los. Esses conceitos da imortalidade, da capacidade de manter a individualidade após a morte, isso tudo favorece o momento da desencarnação. Como foi dito na questão anterior, o espírito até se sente bem no momento da desencarnação. Mas para alguns é muito difícil. Alguns acompanham o período todo da decomposição do corpo. Isso acontece com alguns suicidas, devido ao apego que se tem à matéria, aos valores que nós carregamos ainda no nosso íntimo. Então, meus irmãos, para que tenhamos uma morte mais serena, precisamos ter essa certeza em nossos corações de que nós não vamos morrer, que o nosso corpo vai deixar de funcionar, mas nós vamos continuar existindo. E sempre muito próximos dos amigos espirituais, através da oração. Então, nos momentos de aflição, nos momentos onde a desencarnação é iminente e a pessoa é muito bem preparada, ele não sofre, não existe aquela angústia do final. Por quê? Tem a convicção da continuidade. É o diferencial. Então, não temos assim um padrão. Todo mundo desencarna desse jeito. Não. Depende muito do estágio evolutivo de cada um, dos nossos valores, dos nossos desejos. Então, sejamos espíritas, conscientes da imortalidade, de que somos espíritos e vamos continuar existindo quando desvestirmos esta roupa material que utilizamos agora. Questão 156.
A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. Esse estado, essa situação em que o espírito deixa o corpo antes que a vida orgânica cesse, ele está relacionado com o tipo de vida que a pessoa levou. Não é uma regra também. Então, para evitar o sofrimento, o espírito se desprende antes do corpo se encerrar, para que ele não sinta as dores, para que ele não passe pela experiência da morte. Não é assim. Isso depende, varia de acordo com a evolução de cada espírito, com o apego que ele tem com a matéria. Quanto mais materialista, quanto mais preso às coisas deste mundo, mais difícil é o desligamento, como foi dito na questão anterior. É difícil o desligamento daquele que não quer se desligar. Ele acredita que a vida é o corpo. Como ele não entende que o corpo dele não tem mais vida, ele fica ao lado do corpo desejando que aquele corpo se reanime, que volte à atividade. Mas isso não vai acontecer, porque a vida orgânica se cessou. Mas em alguns casos em que o espírito já está preparado, viveu longos anos, ou tem uma doença degenerativa de longo curso, a consciência de que o processo da desencarnação vai ocorrer, é inevitável, isso traz uma serenidade e um desprendimento. Então, a pessoa, no momento da agonia, ela acaba passando pela situação de uma forma mais serena. Então, não teria a necessidade dela vivenciar a experiência do corpo morto. Não sei se eu fui claro nisso. Então, conforme o desprendimento que nós temos em relação à vida material e a valorização da vida espiritual, vai ser muito mais fácil nós fazermos essa passagem de um plano para o outro. Quanto mais apegado ao corpo, quanto mais apegado à existência de uma única vida, à ideia do julgamento final, a consciência pesada de termos cometido erros durante toda a vida, então não podemos morrer antes de resgatar os nossos erros, todos esses sentimentos nos aprisionam ao corpo, então torna mais difícil a desencarnação. Mas há casos em que, no momento, é uma passagem bem suave e o espírito se desprende, o corpo entra em agonia e cessa de funcionar, e o espírito desperta no plano espiritual de uma forma muito serena. Vamos lá, esse assunto é muito interessante, mas o nosso tempo é curto. Então, vamos encerrando por aqui. Na próxima semana, nós retomaremos o estudo a partir da questão 157. Muito bem, meus irmãos. É o medo que traz o sofrimento. O conhecimento nos liberta, para que possamos vivenciar as experiências confiantes na bondade e na misericórdia de Deus, que está sempre ao nosso lado através dos seus mensageiros. Tenhamos essa confiança, tenhamos essa consciência de que somos espíritos imortais e que esse corpo é uma roupa que nós estamos usando. Quando a roupa estiver rota, rasgada, o que nós vamos fazer? Nós vamos descartá-la e vai ser bem assim a nossa transição de volta ao plano espiritual. Quando tivermos cumprido todos as nossas experiências nessa vida material e for o momento de retornar à verdadeira vida, nós vamos deixar o nosso corpo e continuar existindo, porque essa é a verdade demonstrada pelo Espiritismo. Vamos encerrando, elevando os nossos pensamentos até o mais alto, buscando a sintonia com os irmãos que trabalham em nossa casa de oração e nos permitindo envolver por esses fluidos balsamizantes que nos são oferecidos neste momento. Que possamos abrir a nossa casa mental, que possamos abrir os nossos corações e nos deixarmos envolver pela luz que emana da nossa casa, como se lá estivéssemos,
envoltos pelos trabalhadores liderados pela Mãe Maria. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz neste momento. Mestre Nazareno, que nos ensinastes o verdadeiro caminho da felicidade, fortalece-nos, Senhor, nesse propósito de reforma íntima, nessa transformação edificante que o conhecimento do vosso Evangelho nos proporciona. Que tenhamos a força de vontade de colocá-lo em prática em cada oportunidade, em cada instante da nossa existência. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.